Muito bem, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais um. Esse é o segundo episódio do nosso podcast, que ainda não tem nome, mas brevemente será conhecido de todos os irmãos. Hoje eu quero que você conheça os nossos convidados, começando pelo pastor Renan. Pode falar, pastor. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, uma grande alegria ter você aqui de novo e eu tenho certeza de que você vai ser muito edificado com essa mesa. Estamos aqui com dois homens de Deus que vão compartilhar de experiências, de falar de experiência do ministério, de experiência de vida, um papo bem edificante para você hoje. Então fica conosco, vamos estar juntos aí, hein? Amém. Aleluia. Pode se apresentar. Amém. Agora é minha vez? Sua vez, pode falar. Meu nome é Hugo, eu sou pastor na nossa Arena Praça da Bíblia. É um grande privilégio estar aqui nesse segundo episódio desse podcast, que tenho certeza que vai ser uma grande bênção para edificar a igreja também, edificar a vida de muitas pessoas, né? Vai ser uma bênção. Vamos ver o que Deus tem preparado para hoje. Aleluia, prepare-se. Amém. Prazer a todos. Para mim, motivo de imensa alegria estar aqui com vocês para compartilhar da parte de Deus. Sempre bom, né? Compartilhar aqui que o Senhor tem colocado no nosso coração, experiência. Agradeço pela oportunidade, pastor Renan, Rodrigo, que estão aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade. É privilégio. Amém, glória a Deus. Sabe, irmãos, a nossa intenção é de fato ter um bate-papo leve, tranquilo, quero que você sinta muita vontade. Eu acho que nada melhor do que a gente começar às vezes perguntando para eles como que foi aí a experiência com Deus, como que foi a sua experiência de conversão, que você possa dar um testemunho aí, um breve testemunho de como foi a sua experiência com Deus, o que foi mais marcante nesse momento na sua vida. Aleluia. Pode tirar para o ímpar aí para começar. Começar o pastor. Breve testemunho é complicado, né? Para pastor. Dá um médio testemunho. Glória a Deus, rapaz, que poderoso, né? A minha experiência com Deus, ela foi, acho que uma experiência de porta, né? Uma experiência que, assim como todos aqui tiveram experiência de novo nascimento, a minha foi bem tensa, digamos assim, né? Então, eu me converti já um pouco mais velho, com 21 anos de idade. Olha só. Não sei se isso é mais velho, né? Eu fico vendo essa galera que se converte aos 13 anos aí. Pra mim é mais velho, mas minha experiência foi muito poderosa. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicação e eu tinha eu era supervisor lá de vendas junto com um grupo de irmãos, de pessoas, na verdade, né? E eu era completamente anti-Bíblia, pastor, evangélico, essas coisas tudo. Não gostava. Gostava de... E ainda influenciava o povo a não gostar. Eita! Influenciava. Eu influenciei tão bem que teve gente que, usando os meus argumentos, não se converteu ao evangelho que eu preguei depois de convertido. Olha só. Foi um negócio sério. E aí, rapaz, eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Foi que a gente tava num ambiente lá, né? E estavam todos sentados ali, os supervisores, e alguém fez uma piada de esposa e sogra. E teve um crente que ganhou todo mundo para Cristo. No meio dessa piada, ele se posicionou e falou assim: eu gostaria que vocês não fizessem piada da minha esposa e da minha sogra. Da minha sogra porque ela foi aquela que deu a vida, a mulher que hoje é aquela que tá comigo em casa. Se posicionou, rapaz. Uau. E aquilo despertou. É como se a minha orelhinha espiritual levantasse assim: falou, de onde que esse cara veio? O que ele faz? O que ele come? Como é que ele sabe dessas coisas, né? Eu lembro que eu fui falar com ele. O nome dele é Arlos Machado. E eu fui perguntar, de onde você tem essas... Que ele era muito sábio, né? E de onde você tem essas coisas? Ele falou assim, não, nem te conto. E ele falou da Bíblia. Eu falei, não é possível, hein? Olha só. Ali eu comecei a ver o Espírito pairando sobre a minha vida. Eu comecei a ficar curioso, Rodrigo, com algumas coisas, com algumas pessoas. E aí, rapaz, eu lembro que um grande amigo meu, o Ranieri, ele foi pro encontro. E ele voltou do encontro convencido em me levar. Aí virou uma coisa assim... Pós da vida dele. Virou assim, não, eu vou levar o Hugo e vai ser... E acontecer que não sei o quê. Só que na ocasião eu estava envolvido com o espiritismo. Nossa. Por que eu fui pro espiritismo? Porque lá explica tudo. O porquê que você é assim. Tem uma explicação pra tudo. Normalmente essa explicação tá na vida passada. Eita, Jesus. E aí, rapaz, aquilo me fascinava, porque tinha explicações, né? É aquela coisa do homem no centro querendo saber de tudo. E aí, ele foi pro encontro e teve uma vez que o nosso chefe, hoje eu posso falar, né? A gente tinha um gerente lá, ele viajou de férias.
E quando o gato sai, meu amigo, os ratos Faz a festa. nós tiramos um almoço, que eu lembro que nós tiramos um almoço, eu e o Ranieri, aí eu falei, Ranieri, tá bom. Você fica me falando desse Jesus, você fica me falando dessa Bíblia. Então tá bom, hoje eu quero que você tire todas as minhas dúvidas. Aí ele falou, tá bom. Nós tivemos um almoço de 10 horas da manhã até 2 da tarde. Sentado na mesa do nosso chefe. E eu perguntando pra ele, então me fala uma coisa. O Deus que condena você se relacionar com seu filho, aprovou, então, Adão se relacionar com a filha dele? Que incoerência que é essa? Porque ele fala que ele muda. E eu comecei a fazer perguntas nesse sentido e tudo mais. E ele rebatendo, tinha acabado de sair do encontro. Imagina a bomba que ele recebeu na mão. E aí, aí eu lembro que o Ranieri falou o seguinte, falou assim, olha, no final de tudo, 2 da tarde, tá bom, você ganhou. Não consigo responder suas perguntas. Mas só sei de uma coisa. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Bom, não sei te explicar não, mano. Naquele momento, é como se escamas tivessem caído dos meus olhos. E eu nasci de novo nesse momento com essa frase. Uau, que bênção. Na mesa do meu chefe. Naquele momento eu decidi. Eu lembro que eu tava namorando com a minha esposa. A gente era ímpio. Eu fui buscar ela na faculdade. Quando ela entrou no carro, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje eu sou evangélico, sabe? Tem célula e nós vamos. E eu nunca tinha fisado. Aleluia. Pensa. Nunca. Olha só. Eu nunca pisei numa igreja evangélica. A primeira foi a nossa. Olha que benção. Eu falei, tem sábado, tem célula. Ela, não, como assim? Pois é, hoje eu conversei com o Ranieri, é isso mesmo, estamos dentro do negócio. Olha. Eu decidi ali. Então, eu fui pro encontro convertido. Olha só. Fui o primeiro a sentar na frente. Recebi no Peniel, já estava no chão, prostrado. Foi um negócio poderoso. Encontro com Deus aconteceu 16, 17, 18 de maio de 2014. Olha só. Na segunda-feira, apaguei contato de todo mundo que eu tinha. Nunca mais me envolvi com os amigos que eu tinha. No sábado no posterior, eu era anfitrião de célula. Que benção. Glória a Deus. Uau, radical. Extremamente. Acelerado. Entrei na corte radicalmente. Foi um negócio extraordinário a minha conversão. Então, foi assim que eu conheci o Senhor. E assim, Aleluia. é interessante, porque foi uma chama que só aumentou, né? Glória a Deus. Diziam que ia acabar. Você falando aí, eu me lembrei de algo, né? Assim, é interessante que foi um novo convertido. O cara que acabou de nascer de novo foi pregar pra você. É interessante essa chama que há no coração daquele que nasce de novo, né? E isso é algo que nós não podemos perder. O cara acabou de ter uma experiência com Deus, ele já foi falar de Jesus para outras pessoas, sabe? Olha que precioso isso. E certamente isso foi só passando para outros, né? Porque através da vida do Hugo, isso foi transmitindo para outros, para outros. A esposa foi alcançada também, certamente por causa disso. A gente foi no mesmo encontro. Olha só. Foi poderoso, pastor. Eu realmente acredito nisso. Se você for olhar a história da mulher samaritana, né? Ela ganhou aquela cidade para Cristo. Amém. Não foram os discípulos que foram treinados, não foi aquela turma que foi capacitada, mas foi uma mulher que encontrou o 7º homem, né? Aleluia. Essa mulher, ela talvez não tinha uma teologia adequada, essa mulher talvez não tinha a melhor forma de falar, mas ela tinha um coração que queimava, tinha experimentado algo que matou a sede. Aleluia. Eu acho que esse é o verdadeiro evangelismo, né? E eu fui marcado por isso, porque o Ranieri falava com tanta verdade, com tanta convicção. Mano, você Tanta paixão, né? vai lá pra ver. Vai pelo menos pra você experimentar. Esse trem mudou minha história, mudou minha vida. E olha, eu vou falar pra você, eu acho que esse é o segredo. Eu sempre falo que não são no seminário a gente dá muita aula, né? Eu falo isso pros irmãos, eu falo, irmãos, vocês estão procurando conhecimento, mas o que marca as pessoas é paixão. Com certeza. Conhecimento sem paixão é só um palco pra você se aparecer e dizer que é melhor que os outros. Mas a paixão marca, né? Uhum. E foi assim a minha história. E a sua? Poderoso. Então, a minha, assim como o pastor Hugo falou aqui que ele era espírita, né? Envolvido em espiritismo, eu não me considero envolvido praticante, mas eu frequentava todos os domingos. Você ia lá? Olha só. Todos os domingos chamavam núcleos, né? Porque lá tinha futebol, daí você vê um café da manhã, então eu ia mais por influência do futebol e amizade. Só. Olha aí. Mas, assim, a minha conversão mesmo, o processo eu considero desde 2012, que eu percebi o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Porque mudou a minha vida completamente. Eu tinha 16 anos, né? 2012.
E eu entrei numa fase com muita profunda depressão. Quando entrou 2013, eu comecei a experimentar coisas que eu nunca tinha experimentado, né? Na vida, como a maconha. E eu percebi que isso não estava fazendo bem para mim. Eu fiquei com profunda depressão mesmo. Olha só. Tanto é que a minha vida era apenas ficar no computador, jogando videogame com os amigos. Então, eu até mesmo parei de ter esse contato social, né, mais próximo físico. Eu considero que eu tive até um relacionamento social. Eu nunca tinha namorado, mas meu relacionamento era na rede social. Você tinha relacionamento na rede social? Na rede social. Então, eu entrei nas redes sociais, assim, né? Eu era muito envolvido com computador. Todavia, eu lembro que... Tanto é que a pessoa que me pregou para mim, pregou pelo Facebook. Olha aí. Pregou pelo Facebook. Temos que usar eu todos não os meios, conhecia, né? Olha que poderoso. isso aqui. Eu não conhecia ele, e ele me convidou para uma célula e tentou alguns meios para me arrastar, ele não conseguiu. Ele me convidou e teve um momento que ele quase me convenceu, que falou que ia apresentar para mim algumas garotas. Olha aí. E ele mandou as fotos, a isca. Mas depois que eu me converti, eu descobri que uma foto era da líder, outra era do internamento, outra da anfitriã. Aí, de fato, eu fui apresentado para elas. Esse irmão é A isca pro peixe. É uma estratégia boa, não, será? Ele chamava Leonardo, da DVD do Portal, na Olha época. só. E, rapaz, impressionante. Ele me Como fisgar pastores. Depois, um dia, eu peguei e, assim, eu estava jogando, eu sempre tinha o hábito de abrir o Facebook e assim, tinha jogo que você tinha que ficar concentrado, né, para ouvir passos, era um negócio assim. E alguém me chamando no Facebook. E ele me atrapalhou lá numa jogada. E eu voltei, quem que é essa pessoa? Tá me mandando mensagem? E era ele, falou, vou pra igreja, não sei o quê, me convidando. Então eu fui assim, muito tolo, né? Depois eu pedi perdão pra ele, que eu falei palavras assim pra ele, terríveis. Foi mesmo, Tá lá, eu joguei a você, me atrapalhando aqui. Olha só. Mas enfim, olha só pra você ver. Ele parou de conversar comigo, mas passou assim, cerca de 2 meses. Eu fiquei assim, muito magoado, eu queria fugir de casa. E fugir de casa, eu tinha preparado a mala nesse dia. E eu separei, eu tinha um dinheiro só e a minha mala pronta. E eu falei assim, eu vou fugir de casa. Olha só. Eu entrei para jogar e esfriar a cabeça, eu abri o Facebook, era um hábito. E de repente, de novo, alguém me chamando. Era uma quinta-feira, pastor. Aí alguém me chamando e ele falou o seguinte, porque eu fiz uma oração nesse dia, eu falei, minha vida precisa mudar, preciso de alguma coisa. Eu vou mudar de casa. Eu vou fazer alguma coisa para mudar a minha vida. Só que assim, eu fugi mesmo, né? E ele pegou e mandou uma mensagem para mim no Facebook. Quer ter sua vida transformada? Vamos para o encontro com Deus. Usou essa frase. Olha o que você estava pensando. Eu falei, rapaz, eu liguei para ele, eu falei, mano, dá seu número, deixa eu te ligar para você. Era O uma mesmo quinta-feira. cara? Era o mesmo cara. Depois eu descobri que ele estava na oração, orando por mim lá, à noite, quinta semana de oração no encontro. E ele mandou mensagem para mim, eu liguei para ele, falei, como assim, como é que funciona isso? Ele me explicou 3 dias numa chácara, e lá você vai ter uma experiência com Deus, sua vida vai ser transformada. O que me chamou a atenção foi isso, sua vida vai ser transformada. E era bem o que você precisava na época, né? Precisava. Minha mala estava pronta. Olha só. Então aí, o que acontece? Eu falei, não, eu vou nesse negócio, mas eu não vou sozinho, vou chamar um primo. E eu chamei meu primo, e olha pra você ver, eu tinha um dinheiro separado, eu paguei a inscrição pra mim, meu primo, e vamos nesse O dia que negócio. você ia fugir, você ligou pra ir em outro lugar. Eu trabalhava como jovem aprendiz na época, e meu primo foi lá fazer inscrição na sexta-feira, podia fazer isso até meio-dia. Ou seja, eu falei pra ele, vai lá, porque é até meio-dia que faz inscrição. E eu fui, eu não sabia o que era aquilo, nunca tinha visto, nem falar, que não tinha contato com pessoas assim. Pai, eu cheguei lá, fui tão marcado pelo ambiente. Olha. Eu realmente fui transformado já no Peniel. Eu considero que na palavra Peniel eu já me derramei na presença. Eu percebi que aquele povo quer fazer parte disso. O que é isso? O que esse pessoal tem, né? E isso marcou muito minha vida. Tanto é que eu me converti meu encontro foi dia 13, 14 e 15 de julho de 2013. E eu me converti nas férias. Então, eu voltei para a escola, né? O que mais marcou foi, rapaz, como que vai ser quando eu voltar para a escola? Olha só. O que eu vou fazer? Eu fiquei planejando. Já é tão astuto que quando eu converti, a garota que eu gostava lá na escola, Começou a dar mole. ela deu uma hora e passou Oh, Deus. no Facebook também, que eu postei no Facebook também. Oh, meu Deus. E aí, na primeira semana, eu assim, todo empolgado.
Falei, meu Deus do céu, nunca me chamou. E eu peguei e nós começamos a namorar. Primeira semana, e eu fui pro culto, mãos dadas, apresentei pro pastor. O pastor, na época, na verdade, era meu discipulador, o pastor João Paulo Alves. Aí nessa semana ele me falou para apresentar a corte. E eu decidi fazer a corte. Durou 3 dias minha corte. Olha só. Você terminou com ela ou ela terminou com você? Eu terminei com ela, você acredita? Rapaz. Terminei por ligação, que tive nem coragem de... Falei, graças a Deus, é casado virgem, foi muito favor de Deus, mas... Aleluia. Nesse dia eu falei pra ela não fazer corte. Expliquei pra ela o que é corte. Não pode beijar na boca. Ela, tudo bem. Aí, pastor, eu fui lá ela morava assim, no mesmo setor, só que bem embaixo. E eu fui na porta dela, na casa dela, estava conversando, e falou, não, hoje eu tô sozinho em casa, vamos entrar. Eu não aguento esse negócio de corte, não. Falei, sério? Eita. Aí, pastor, eu saí correndo. Olha só, temos um José. Eu lembrei da palavra. Eu saí correndo, essa menina. Ô, Jesus. Depois nunca mais a vi. E eu lembro que eu corri. Era muito longe, era longe a distância onde eu morava, né? Eu tava a pé, não tinha nem uma bicicleta. Então eu cheguei numa esquina, aí uma pessoa abordou outra armada dando um assalto. Aí que eu corri de verdade. Meu Deus, trás que e rolê é esse, rapaz? Esse foi aleatório, hein? Aí eu falei, eu fiz minha vida, eu vou, né, vou somente casar com a minha esposa, a única pessoa que eu vou ter contato, né? O primeiro beijo vai ser com minha esposa. Então foi de fato isso que aconteceu, né? Eu tive essa experiência, eu entreguei ao Senhor. Né, nesse propósito, né? De Deus mudou minha vida. E falando de testemunho, igual o pastor compartilhou, como aquela mulher samaritana que voltou e falando que encontrou com um homem, né? Que descobriu tudo que ela fala, que aconteceu na vida dela. Eu cheguei na minha sala de aula depois das férias e assim mudei completamente, né? Eu sentei num lugar diferente, eu não vou sentar ali não, vou sentar porque tinha o pessoal da turma lá, da maconha, né? Sim. Aquele pessoal falou, vou sentar lá, Longe. lá no meio, ali, pelo menos. E começou a perceber, mas aconteceu com você nas férias? Aí eu falei, rapaz, eu vou te contar o que aconteceu comigo nas férias. E foi de fato, né? Olha só. Somos o primeiro evangelista da escola, né? Que de fato Deus começou a fazer muitas coisas na escola. Que poderoso. Comecei a contar. De fato era só contar, eu sabia era somente contar. Testemunho do cego, né? Testemunho do cego. Testemunho Verdade. do cego. Olha, não sei o que é, mas o negócio que eu era cego, agora eu vejo. Então, eu comecei a testemunhar e isso marcou minha vida. Isso é uma coisa que nós podemos depois falar depois, no aspecto assim, desse trabalho que você tem desenvolvido nas escolas, né? Porque hoje o pastor Marcos Vinícius ele tem um trabalho muito relevante nas escolas aqui em Goiânia. Ele até escreveu um livro sobre esse trabalho, sobre esse evangelismo, mas dá para perceber que você sempre teve um contato com a escola, né? Então acho que Deus já estava preparando, porque o ambiente de transformação na sua vida foi lá na escola, foi o lugar que você já começou a testemunhar, né? Glória a Deus. Teve, pastor, e assim, quando eu converti, igual eu falo assim, eu converti velho também. Foi 16 anos, só 16 anos. Para o 17. Eu já estava terminando, estava no segundo ano do ensino médio, na metade do ano. E eu queria falar de Deus, eu não sabia falar. E eu falei, nossa, eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho. E de fato, eu falei assim, eu vou falar do meu jeito. E eu comecei a pregar, pastor, e arrastando muita gente para pessoal. Olha que legal. Tantas pessoas foram para o encontro com Deus, né? Para as células. E de fato, começou a ter um mover lá. Que nós começamos a expulsar demônios nos intervalos. Olha só. A pessoa era batizada dentro da sala de aula. Foi um negócio tão incrível. Teve uma vez que nós fazíamos, era um núcleo, né? Chamávamos de núcleo, né? Falava que era a célula. Aí teve uma pessoa lá que chegou em mim, falou, era um discípulo, né? Que nós geramos lá. E falou, olha, fulano de tal, chamava Guilherme, quer ser batizado no Espírito Santo, quer orar em línguas. No intervalo. No intervalo. Aí nós fomos lá. Falou, você vai ser batizado? Pegamos óleo e tudo. Nossa, Poderoso. tacamos óleo e começamos a orar em línguas, pastor. E esse menino começou a orar em línguas. Olha que E poderoso. ele era um ateu. Converteu lá, começou a orar em línguas dentro da sala de aula, no intervalo, sem música, sem, sabe, aquele ambiente assim, só tinha alguns alunos lá. E eu orei baixinho, né? Xarará, balala. Só que ele começou a orar alto Olha e acabou o intervalo. E a professora, os alunos voltaram para a sala e ele não parou de orar em línguas. E eu cheio. E ele escorrendo, Dando tempo no cara. Olha só. Segura a onda aí. aquela coisa, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E foi um mover, de fato, né? Nós vivemos um mover lá. Rapaz, não tem uma história a ser contada. Glória a Deus.
Hoje era representante dos radicais vivos nas escolas e universidades, é porque Deus estava realmente construindo algo lá, né? Construindo um coração, construindo realidade. Foi um privilégio. E assim, já que a gente entrou nesse assunto, como é que esse trabalho, como é que tem se desenvolvido esse trabalho nas escolas? Porque às vezes tem alguém que está nos assistindo que está lá na escola, ele quer testemunhar, mas não sabe como. Então, às vezes tem um jovem, um adolescente que teve uma experiência com Deus e que às vezes sente o impelido do Espírito, né? O que eu posso falar? O que eu tenho que fazer? E às vezes não sabe. E talvez outros pastores, outras pessoas que estão vendo aqui, que podem se espelhar nesse trabalho que está sendo feito. Como o pastor Hugo diz, é um trabalho que tem sido tão relevante que se tornou uma referência. Como é que funciona, pastor Marcos, esse trabalho com as escolas? Olha, pastor, hoje nós temos uma estrutura, pela graça de Deus. Mas o que eu considero? Nós temos uma porta, que as escolas estão abertas para nós. Nós temos uma promessa que o Espírito Santo desceu sobre nós e os capacita a ser testemunhas. Amém. E também nós temos uma palavra, né? Os 3 P's, né? Nós temos uma palavra, nós temos a mensagem do Evangelho, que é a mensagem mais poderosa de todo o universo. Amém. Então nós temos a pregação da cruz. Então, para poder estabelecer um núcleo em sua escola, basta ele começar. Então não precisa ser um líder de célula. Mas assim, para a gente ser bem didático, tem que falar primeiro com a diretora. Se a diretora autorizar Olha, pastor, ou não. Começa na Mas, informalidade mesmo, e depois... hoje nós estamos enfrentando uma resistência. Inclusive, é uma das pautas que eu quero falar para os irmãos. É que muitas escolas, principalmente estaduais, municipais, têm impedido os alunos fazer. Só que, o que eu reparo dentro da escola? Dentro da escola tem seus grupos, né? Tem grupos, cada grupo está falando de uma coisa. Tem um grupo lá que está falando de droga, tem outro grupo que está falando de namoro, tem outro grupo que está falando de jogos. Sim. Mas assim, o que é um núcleo? É um grupo de pessoas que estão reunidas para falar de Jesus, falar da fé. Então, o artigo 5º da Constituição Brasileira nos respalda, nós temos liberdade de expressão. Então, é falar de Jesus. É claro que não vai ter um palco, né? Não precisa do microfone, de uma estrutura assim, né? Para falar para toda a escola. Quando vai falar para toda a escola, precisa dessa permissão. Mas, assim, eu acho que, principalmente nesses locais que há muita resistência, eu acho que nós temos que ser bem estratégicos, né? E espontâneo, né? Assim como o drogado espontaneamente fala de droga, a gente espontaneamente fala de Jesus, porque é a vida que nós vivemos. É, justamente. Eu sou do time daquele que não é aquele que vai bater no peito e confrontar. Vocês são pecadores, né? Não, mas aquele... Já te falei que eu fiz isso na escola? Me expulsaram de lá. Olha aí, ó. Como não fazer na escola, nós temos um exemplo. Já temos um exemplo de como não fazer na escola. Não sabia disso, não. Não sabia? Não. Eu lembro que o pastor Gustavo Pereira, essa história aqui é muito engraçada. O pastor Gustavo Pereira falou assim, olha, uma porta se abriu. Eu falei, então, nós vamos entrar por ela. Tem uma diretora que abriu para receber o nosso... Deu 30 minutos, eu acho, para a gente poder... Todos os alunos no pátio e o palco, pra gente poder pregar. Eu falei assim, pregar é comigo mesmo. Pregar é comigo mesmo. Eu levei, sabe o quê? Teatro. Olha só. Agora adivinha qual teatro que eu levei? Amarras. Aquele... Máscaras. Olha só. Esse que é o bom mesmo. Fazer na escola, esse é o melhor. Rapaz, Rodrigo, a gente que tá lá, mano. Eu lembro que eu queria calar minha boca. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá primeiro falando que todos se extraviaram, a uma só se fizeram inúteis. Nossa. Preguei Romanos. Falei, ó, todo isso? mundo aqui é pecador. Você sabe por que na sua casa o caos está estabelecido? Por causa do pecado. Por causa de Adão. Eu comecei a falar que o diabo existe, que o diabo tá dominando a vida de muitos. E os adolescentes me olhando lá, assim, o jovenzinho. E aí, rapaz, isso começou a provocar uma celeuma. Eu vi a movimentação dos professores e eu pregando lá. Eu vou passar um teatro aqui agora. O teatro tem todo tipo de personagem, meu amigo. Teatro, você sabe como é que é o teatro das massas. O teatro das massas tem um violento, tem um agressivo, tem aquele que tem um distúrbio de identidade, tem tudo. Tem tudo. E aí, rapaz, quando foi nesse da identidade torta, Nossa. a irmã, mano, fez excelente. Ela foi muito boa. E ali, os professores já se levantaram. Aí eu fui, preguei depois. Quando eu preguei, eu falei, vem aqui na frente quem quer converter, aceitar Jesus. Todo mundo foi. Meu Deus. Meu Deus. Mover de Deus de salvação. Só porque, assim,
O meu modus operandi foi completamente contrário a tudo que você pensar. Eu sei que na hora o professor tava lá, né? Era o professor que tava lá. Chega, cala a boca, para de falar. Me dá o microfone. Eu falei, me dá 2 minutos. É só pra fazer um apelo aqui. Eu só sei que essa mulher mandou uma mensagem pra igreja, a diretora. Não manda os caras que mais Eu não. fui completamente desrespeitoso, as portas estão fechadas pra ele. Meu Deus. Nós não queremos saber Deus disso. do céu. Foi completamente ofensivo, usou expressões completamente fora e não sei o quê. Eu falei, rapaz, que loucura, só preguei o evangelho. Pastor, lá em Atos 1:8 fala que nós recebemos poder Amém. quando fomos batizados do Espírito Santo para sermos testemunhas, né? Esse original da palavra testemunha significa mártir, de fato mártir, né? Mas aí, certa vez ouviu algo que alguém fala, né? Nós somos chamados para ser mártires, não suicidas. Isso é interessante. A gente tem esse exemplo de Davi. Davi, quando estava fugindo de Saul, ele foi para lá em Gate. E quem que morava em Gate? Né? Golias, que ele matou. Aí alguém falou, não é você que é Davi, que matou né, nosso maioral aqui. E aí ele poderia bater no peito e falar, sou eu mesmo, vai me enfrentar? E agora? Vai me encarar também? Eu matei seu gigante. Quem é você? Aí mandaram chamar o rei. Aí Davi, o que Davi fez? Estratégia, né? Filho de doido. Pegou o babo e passou na porta. Ele Se tipo abraçava na coluna. Se abraçava na coluna. E o rei falou, o que nós queremos mais um doido aqui? É justamente isso. Eu acho que nós somos testemunhas, estamos pregando o tempo Amém. todo. A professora vem, fala, o diretor confronta. Só você tem liberdade de expressão. Eu falei, eu estou compartilhando aqui. E eles querem estar. É justamente, eles querem O estar. bom do núcleo é isso, né? Porque quem tá lá quer estar. Uhum. Então você não tá forçando ninguém, você não tá obrigando ninguém. Você tá falando, galera, eu vou falar do amor de Deus aqui, quem quiser ouvir. O pessoal vem pra cá e a gente tá falando, compartilhando. Por que eles não vão confrontar o da droga? Por que não confronta o que tá falando Isso que eu penso. de distúrbio de identidade? Você vê que não há um ataque contra isso. Por isso que a Bíblia fala, né? Que o mundo é inimigo de Deus. É verdade. Você vai ver nas rodinhas de adolescentes eles falando de tudo quanto é tipo de coisa que é completamente nocivo, venenoso para a alma desses jovens adolescentes. Ninguém confronta, ninguém combate. Mas se você vai falar do amor que foi provado na cruz do Calvário, eles começam a atacar. Por quê? Porque é o espírito do mundo que vem contra. Tá ligado à mensagem, É a né? mensagem. É a perseguição à mensagem. Porque certa vez o pastor Luiz diz, né? O mundo não é anti-Deus, o mundo é anticristo. Isso é verdade. E a mensagem que nós carregamos é a mensagem de Cristo. Por isso que a perseguição se levanta, porque nós estamos pregando Cristo. Por um lado é um bom sinal. Quando há essa perseguição, significa que nós estamos no caminho certo. O problema é quando o mundo se torna assim, amiguinho nosso, e nós nos tornamos inofensivos para ele, né? Essa mensagem que nós carregamos, como você disse, nós recebemos poder para isso. E é interessante que essa testemunha, ele fala daquilo que ele experimentou, que é o seu testemunho, daquilo que ele viu, que às vezes aconteceu com outros, e daquilo que é uma realidade para ele. Olha, daquilo que ele viu, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele experimentou. Então, esse é o nosso. Esse eu acho que é a coisa mais simples, né? Você falar daquilo que você experimentou, daquilo que você vivenciou. O pastor Hugo foi desse jeito, o Marcos desse jeito. Certamente o Rodrigo também teve experiências como essa. E eu acho que cabe a nós, quando a Bíblia diz lá em Mateus, né? Nós somos sal e luz. Amém. O sal, você não precisa tacar sal nas pessoas. Você pode ser um sal sendo uma influência, porque o sal é para isso, é para influenciar. É verdade. Influenciar, e as pessoas vão perceber o sabor como aquele Ranieri lá foi pro Hugo. O cara é diferente. O cara começou a ter umas atitudes diferentes, uma postura diferente, que despertou o quê? Sede. Sede no Hugo. Olha, da onde que vem essa sabedoria sua? Da onde que vem isso que você tem? Então, eu acredito que esse ambiente, né, da escola, eu acho que qualquer ambiente, da empresa, né? Ele pode se tornar um ambiente, sim, propício para pregar o evangelho, para testemunhar. Por quê? Porque nós somos comissionados para isso. Isso é tão poderoso, rapaz, porque agora que evangelho pregar, né? Tá pensando aqui, uma das coisas que mais me marcou quando eu cheguei na igreja, sabe o que foi? O evangelho da graça de Deus. Eu ouso dizer que eu sou filho da graça, porque quando eu cheguei, a gente já estava enfatizando essa mensagem, né? Então, eu não conheci uma outra mensagem. Mas a mensagem é poderosa, mas o espírito da mensagem também é transformador. Porque pregar a graça é diferente de pregar no espírito da graça, né? E eu tive o privilégio de estar num ambiente onde o povo era gracioso, com espírito gracioso. Não havia condenação. Sabe, quando você vê Jesus se assentando com os pecadores,
você percebe que é uma coisa que é a sabedoria de Deus. Porque é como a água e óleo, né? Ele estava junto, mas não se misturava. Já o religioso, o fariseu, o hipócrita, ele coloca uma separação muito grande, Sim. né? Sim, é verdade. E é por isso, às vezes, que as escolas não se abrem. Porque a religião, na minha opinião, ela é o nosso maior desafio, né? Nos nossos encontros eu sempre falo que eu sou anti-religião e mesmo não gosto de religioso, porque eu não cresci nesse ambiente. Ninguém ficou me falando que eu deveria fazer coach, que eu deveria parar de fazer isso, parar de me relacionar com tal amizade, sabe? E não havia um ambiente de condenação também. Isso me atraía. Meu pai fala uma coisa e é verdade, né? Ele fala, olha filho, sobre relacionamento, né? Eu tive a graça de ter um pai. Aleluia. O pessoal fala, você não sabe o que é crescer sem pai. Eu falei, realmente. Mas eu vou te falar, você não sabe o que é crescer com um. Esse impacto é muito mais poderoso. É verdade. Eu cresci com um pai, eu tive um pai. E meu pai é um homem com muita sabedoria. Ele falou uma coisa pra mim sobre ciúme, homem ciumento. Ele falou assim, meu filho, vou te falar. Minha mãe também fala muito isso. A liberdade prende. Sim. Isso é poderoso, né, rapaz? Sim. E quando você tá num ambiente de liberdade, de não condenação, um ambiente de alegria, um ambiente onde você é mais importante do que o que você faz, aquele lugar te prende, meu amigo. Você quer estar lá o tempo todo. Eu acredito que, olha, esse evangelho é a solução para a humanidade. Esse evangelho, ele tem a aceitação maior. Por quê? Porque Jesus, ele tinha aceitação, principalmente, do ímpio. Daquele que não era... Pecador genuíno, né? Exatamente. Daquele que... É nítido, né? Jesus, ele... Qual foi a mensagem mais dura? Para quem que Jesus direcionou a mensagem mais O dura? religioso. O religioso. E ele chama hipócrita. Porque é isso que o religioso é, no fundo. É hipocrisia. Sabia que para o espiritismo entender a graça é muito complicado? Porque é muito parte- baseado... Justamente, parte da minha família né? Então, entender a graça é muito difícil para eles, porque de fato é baseado no merecimento, né? Para poder fazer, tem que ter obras. Eu já quase apanhei por causa disso. Não, mas é muito desafiador, porque assim, dizem por aí que nós somos a igreja que prega a hipergraça, né? Eu não acho que é hiper, não, é super abundante. Ela é muito mais do que hiper. É mega, master, blaster. Ela é poderosa. A graça, assim, é fenomenal, né? A lei qualquer um entende, até um cachorro entende a lei. Ele sabe o que é lei. Se ele fizer xixi no lugar errado... Ele sabe. Agora, a graça é um nível mais elevado. Tem gente que fala, não estou entendendo a graça. Olha, o que eu digo é o seguinte, tenta entender, não, desfruta. Desfruta dela. E quanto mais você desfruta, mais você vai ter revelação. Porque a graça não é da terra, né? Do céu, veio por seu Jesus. A graça. Nós não entendemos como que funciona um ar-condicionado, mas desfrutamos. Não entendemos como funciona a mecânica de um carro, mas desfrutamos do carro. Estamos. Você não entende, desfruta, mas entra de cabeça. Porque a lei é fácil demais, né, pastor? E voltar para a lei Sim. é o nível, como Paulo diz aos Gálatas, da graça decaíste. É Ou seja, inferior, vocês estavam né? aqui, vocês voltaram para a lei. É importante a gente sempre pensar no seguinte: quem pode estar nos assistindo, às vezes ele não entende muito esses termos que a gente fala, mas só de maneira simples, né? O que é a lei? A lei nada mais é do que a tentativa do homem de conquistar o amor de Deus, de tentar fazer coisas para agradar a Deus e para se achegar diante de Deus, baseado nos seus próprios méritos, no seu próprio esforço. Agora, a graça é diametralmente oposta. Por isso que é loucura. Por isso que nesse mundo não tem graça. Graça é só com Cristo. É Deus fazendo tudo para quem não merece nada. É Deus fazendo tudo para quem não merece nada. Nós éramos pecadores, estávamos, como se diz, envoltos no lamaçal de pecado. Ele foi atrás de nós, Ele nos chamou, Ele nos deu a fé para crer, para nascermos de novo. É tudo obra dele. E é interessante, estou dando aula do livro de Efésios, e hoje eu estava ministrando sobre isso, estava declarando sobre isso, que uma vez que nós ressuscitamos em Cristo, está lá no capítulo 2, Ele nos fez assentar. Por quê? Porque já está tudo pronto, está tudo concluído. Eu posso descansar, eu posso desfrutar. Enquanto eu estou de pé, significa o esforço humano, é a minha tentativa de fazer coisas para Deus, para agradá-lo no meu esforço próprio, no meu entendimento próprio. Mas estar assentado, e assentado com Cristo, significa que Ele já fez, eu só desfruto.
Agora, nós precisamos também entender que o não fazer nada não significa inatividade. É igual eu estava dando o exemplo. Uma vez que você crê que Deus vai te dar a colheita, o que você precisa fazer? Semear. É verdade. Então, o lavrador, ele lança semente no solo, mas ele em si não tem poder de fazer a semente crescer. Então, ele precisa lançar, é a parte dele. Pode fazer isso como no descanso, saber, olha, eu vou plantar aqui, mas eu sei que Deus que vai dar o crescimento. A chuva quem vai dar é Deus. Então, isso que você disse, Marcos, eu acho que é fundamental. Nós precisamos aprender, e é uma oração que eu faço constantemente, Senhor, eu quero desfrutar. O pastor Naor sempre diz isso, né? Eu não quero só ser um especialista, saber tudo sobre graça, mas eu quero desfrutar. Eu quero desfrutar. E é isso que eu acho que para aqueles que já nos conhecem, que estão aqui do nosso meio, eu acredito que é isso que nós precisamos, desfrutar. E para você que ainda não conhece, acredita, a graça de Deus te liberta. A verdadeira liberdade é em Cristo. Cristo já conquistou isso para nós. Amém. E agora, você foi livre para quê? Para ser amado, como o Hugo disse. É essa cerca de amor que o Senhor nos coloca, que não é para nos restringir as coisas, mas é ser cativado pelo amor. Nós nos tornamos cativos da graça. É uma questão de você receber algo melhor do que o que você tem, né? Eu acho que a graça te prende porque ela te oferece algo muito maior do que você já recebeu na sua vida toda, né? Mas é tão interessante, irmãos, porque quando você vê Jesus com os pecadores e a postura dos religiosos, né? Você vê que Jesus, ele cura alguém que estava com a mão ressequida no sábado. A lei dizia que não podia fazer nada no sábado, né? E é tão interessante porque talvez aqueles fariseus, eles tinham também compaixão. Eu não considero que eles eram homens malignos assim. Ainda que na carne deles não habitava nem bem nenhum, nem não habita. Mas eles talvez olhavam aqueles homens e falavam, nossa, eu gostaria de fazer alguma coisa, mas eu não posso por causa da lei. Jesus, então, toca naquele homem e o cura, né? Aquilo gera um escândalo muito grande. Porque você vê dois tipos de mentalidade aqui. Por um lado, você vê o religioso. O religioso está preocupado com a estrutura. O religioso está preocupado com os mandamentos. Agora, aquele que é gracioso está preocupado com a vida. Amém. Verdade. Eu quero saber isso hoje, eu quero saber o seguinte. Tá precisando. Você está precisando de quê? Aleluia. Quando nós temos o Espírito de Cristo e o Espírito da graça, irmãos, a gente para de se preocupar com aquilo que a pessoa está fazendo necessariamente. Se ele é gay, se ele é lésbica, se essa pessoa está na droga, se não está, se está fazendo práticas sexuais ilícitas ou não. E a gente se preocupa com ela. É verdade. Quando as pessoas encontram gente assim, eles se tornam atraentes. Realmente alguém que vai viver uma multiplicação poderosa, né? Nós estamos tendo a multiplicação, né? Amém. Eu procuro falar isso muito com os discipuladores, os líderes da Arena Praça. Você quer frutificar? Seja alguém gracioso. Seja um discipulador gracioso. E como que a graça é manifesta? A Bíblia fala. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você quer saber se você tem o Espírito de Cristo? É quando a pessoa menos merece, Rodrigo. É verdade. É no pior momento dela. Quando ela tá esperando a cajadada, Você está esperando a pior reação. você estende Você a mão. surpreende, estende a mão. Aquilo ali transforma qualquer um, pastor. É verdade. Concordo com você. Pastor, que Jesus, ele nunca falou a graça, né? Mas ele foi a própria expressão da graça. Que ele é a própria graça. Ele é a própria graça, ele veio. E assim, Graça é verdade. interessante a passagem, né, de Lucas, onde mostra por um momento aquele jovem rico, né, chegando diante de Jesus, falando, eu tenho guardado todos os mandamentos, tenho feito tudo. Aí, o que eu posso fazer ainda, né, para entrar no reino? O Senhor Jesus fala o quê? Uma coisa te falta. Porque sempre quando nós tentamos chegar diante do Senhor, Com a nossa justiça. com a nossa justiça, né, oferecendo o que nós temos feito, sempre falta alguma coisa. Sempre. Se você ora 3 horas por dia, é insuficiente. Se você jejua tanto dia, é insuficiente. Sempre vai faltar uma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa na lei. Agora, na graça, aquele homem, Zaqueu, que era um pecador, reconhecia. Ele só queria ver Jesus, porque era pequeno demais, subiu numa árvore para ver Jesus. O Senhor mesmo falou assim, desce daí, Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. Interessante que aquele jovem rico, o Senhor falou para ele, né? Deixa tu dar tudo aos pobres. E ele foi embora. Ele tinha muito dinheiro. Agora, Zaqueu, o Senhor, em momento algum, falou para ele
para ele dar tudo aos pobres, né? Só porque ele Foi viu a graça. espontâneo depois, né? Ele falou Isso é assim: poderoso se demais. alguém eu tem defraudado, restitui 4 vezes mais. Olha só, Viu a graça. viu a graça. Pastor, e ver a graça, aquela história do filho pródigo é uma expressão disso, né? Sim, Porque o filho pegou a herança do pai em vida e foi embora, gastou tudo, com meretriz, diz a Bíblia, ou seja, gastou com prostituição, festa, balada, balada. perdeu todos os amigos no final porque perdeu todo o dinheiro. Sim, E ele foi trabalhar com porcos, né? Ele foi trabalhar com porcos porque ele não achou serviço em outro lugar. Mas ele, interessante que ele lembrou, na casa do pai tem pão com foi fartura. pão. E ele sabia que se fosse lá, ele ia ser recebido. É. E aquele pai não simplesmente não recebeu, mas correu na direção daquele filho. Eu acho maravilhosa essa Isso é história. forte, né? Para mim, é uma expressão maravilhosa do amor de Deus, né? Porque lá, essa história do amor de Deus, na verdade, os estudiosos, eles acreditam que não é a melhor definição não é a parábola do filho pródigo, né? Mas é do pai pródigo, porque essa palavra pródigo é esbanjador. E quem esbanja ali é o pai que esbanja amor, né? Agora só, me lembrei de uma história, eu acho muito, muito jóia. Você falou um negócio e é fato, que os judeus, eles guardavam o sábado. Então, Jesus, ele fazia muitos milagres no sábado e sempre era condenado. Agora, olha para você ver. No ano passado, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de viajar para Israel com o pastor Luiz. Meu Deus. Agora, olha o que aconteceu. Tá, eu e o pastor N. Olha essa história, irmãos. Para você ver o nível da religiosidade. Sabe, Israel, Jerusalém em particular, é uma cidade assim, extremamente religiosa. Então, as maiores religiões do mundo estão lá. Então, lá tem um bairro que é católico, tem um bairro protestante, tem um bairro que é muçulmano, tem um bairro armênio. Então, há muita religião lá. E eu me lembro que num dia que a gente estava, era um dia de sábado. Primeira coisa, no hotel que nós estávamos, tinha 2 elevadores. Um elevador para judeu, que nesse dia de sábado, ele parava em todos os andares. Por quê? Porque nem apertar o botão do elevador eles podem fazer. Nós descemos para o saguão, fomos ligar a máquina de café, todas as máquinas desligadas. Nossa. Por quê? Porque eles não podem nem apertar um botão na cafeteira. Aí tá bom, saímos, fomos fazer o passeio, voltamos, vamos almoçar. Aí a caravana foi almoçar no restaurante, eu e o pastor Enio. Falei, vou comer por aqui mesmo, pastor. Aí fui comer um negócio assim, aí tava no meio de uma praça. E a gente começou a conversar, aí do nada um jovem começou a andar pra cima e pra baixo nessa praça. E assim, a gente olhou aquilo, achou meio estranho, né? E aí, nem eu, nem o pastor Enio falamos inglês, né? Nós enrolamos. E esse jovem nos parou. E assim, tentamos comunicar com ele do jeito que deu. Começamos a falar tal, e ele pedindo ajuda. A gente entendeu que ele estava pedindo ajuda. Aí começou, Brasília, aquela coisa, tal. Aí olha para você ver o que aconteceu. Ele estava numa reunião com uns amigos, alguns jovens na casa dele. E ele não podia pegar a forma de comida lá, a forma de que eles estavam assando, colocar dentro do forno e ligar o forno. Aí o que ele precisou fazer? Ele desceu de onde ele estava procurando alguém que não fosse um judeu para poder ligar o forno para ele. Nossa. Hipócrita. Aí olha só, não, vai vendo. Aí nisso tá eu e o pastor, ele falou, e aí pastor, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos, aí fomos, subimos, muito solícito, muita gente boa, conversou, pá. Aí assim, gesticulando, né? Aí o pastor Enio foi, pegou assim a forma, colocou dentro do forno e ligou. E ele agradeceu e tal, a gente viu, sentir mais ou menos uns 50 jovens lá. Aí nisso a gente desceu, olha pra você ver o que é religião. Descemos, aí na hora que a gente desceu, eu falei, vamos tomar um café? Aí tinha a praça e na rua de cá, na esquina, tinha um café, Ok. só que era um café de muçulmanos. O dono do bar era muçulmano. Aí na hora que a gente desceu, a gente pensou o seguinte, rapaz, precisou de alguém para ligar. Quem que vai desligar esse negócio lá agora? Na hora a gente ligou, foi, esse menino vai procurar alguém aqui de novo. Foi dito e feito, passou uns 20 minutos, desce o menino de novo. Pra cima e pra baixo, caçando alguém. E de longe aí o pastor ele vendo e cutucando a outra. Aí ele nos viu. Você acha que ele atravessou a rua pra ir lá? Não atravessou? Não atravessou a rua. Por causa Ele não entrou porque era um café que era de muçulmanos. Aí nos chamou, tal. Aí nisso a gente já imaginou, né? Descemos lá. Aí subimos lá, tal, desligamos, tiramos. Ele chamou a gente para comer, ofereceu refrigerante e tal.
Aí a gente falou, não, obrigado, tal, descemos. Aí, na hora que a gente tava descendo, qual que foi a pergunta que ficou? Falei, pastor, o senhor acredita sinceramente que se esse jovem estivesse sozinho aqui na casa dele, ele tivesse que ligar esse forno, o senhor acha que ele tinha descido aqui para procurar alguém? Ou ele só fez porque tava cheio de gente aí? É claro, hein? Então, isso nada mais é do que a lei. É verdade. É promover a hipocrisia na pessoa. O pastor Luiz fala que a lei ela vai produzir duas coisas. A primeira é a hipocrisia e a segunda é a frustração. Por quê? Porque você... Tá bom, vamos supor então que você consegue agradar a Deus, mas agora que tanto? Qual que é a medida? Né? Você tem que ser honesto quanto? Qual que é a medida de Deus? Meu amigo, você vai descobrir que ela é inatingível. E aí você vai chegar na conclusão óbvia. Eu sou insuficiente. Você se frustra. Ou então você vai ser como esse menino. E pô, como tem muita gente vendo, eu vou pagar de que eu sou o crente, de que eu sou aquele que crê. Rapaz, eu vou te falar, que vida pesada, que vida terrível. Teve um julgo, né? Você tá É louco. um julgo que é pregado que as mesmas não suportam. Não suportam, né? verdade. Não suportam. Isso é terrível. E é sempre mais rígido com o outro do que consigo mesmo, né? A lei tem essa característica. Essa característica A da lei lei. faz isso. Ela sempre é mais dura com o outro do que consigo mesmo. A lei, ela serve como um aio, né? Que nos conduz até Cristo, né? É isso que o apóstolo Paulo diz, que é como um servo lá que ensina a criança os primeiros anos de vida, né? Um servo que vai nos conduzir até Cristo. E isso a gente vê no testemunho de muitas pessoas, como vocês disseram também, que tinha acesso à lei, não era a lei judaica, né? Mas era uma lei moral. De acordo com o espiritismo. E isso nos ajuda, de certa forma, na hora que você chega no Peniel, você já está frustrado consigo mesmo, que você sabe que você não cumpriu toda aquela lei, né? E você encontra a graça, você já está pronto para recebê-la, porque você sabe, eu estou doente, eu preciso desse remédio. Então a lei, ela funciona muito bem nesse processo. Agora, o que eu fico me perguntando, e eu quero trazer essa pergunta para vocês. Uma geração aí de jovens e adolescentes que às vezes chega pra gente aí na igreja, no encontro, esses jovens que não tem mãe nem pai direito, não tem um mínimo de legislação moral dentro de casa, ninguém ensinou pra ele o que é certo e o que é errado, ele até é solto na vida, faz o que quer da telha. Essas pessoas são mais difíceis de evangelizar ou não? Eu acho que essa pergunta é muito boa, até para a gente deixar claro. Esses dois amados aqui são pastores de jovens. Então, eles lidam com jovens o tempo todo, com adolescentes. O Rodrigo também, né? Rodrigo, você é discipulador, né? de jovens. Então, acho que vai ser uma pergunta pertinente para mostrar como que é pastorear jovens, como lidar com essa situação, como o Rodrigo colocou. Eu acredito que são dois grupos, né, pastor? São. Todo jovem que tem uma família disfuncional, adolescente, 13, 14, 15 anos... você vai ter dois grupos, ou pelo menos dois grupos básicos, né? Não vou definir isso como sendo padrão. O primeiro grupo são daqueles que são revoltados com Deus. Por que eu? Por que na minha casa? Todo mundo tem e eu não? Por que me deixaram? Por que Deus permitiu isso? E é uma turma que acaba se magoando. Magoando primeiro com os pais, magoando com os familiares. E junto a essas famílias disfuncionais vem muitos traumas também, de abuso, porque são crianças deixadas, né? Tios, amigos de parentes abusam, né? Às vezes abusam psicologicamente, fisicamente, sexualmente. Então você tem um ambiente que produz nele uma grande ira contra as pessoas, mas também contra Deus. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é um grupo que ele é mais aberto. É mais aberto porque... quando eles encontram alguém que ama, eles se agarram, né? Então, você tem esses dois perfis. Então, são pessoas que você vai convidar para o encontro, na hora ele vai, porque ele nunca foi convidado para nada. Você vai chamar para uma célula, para uma família, na hora ele vai, porque ninguém nunca deu essa moral para ele, essa atenção para ele. Então, eu acredito que você tem esses dois grupos. Agora, com certeza... quando nós falamos dessa turma que não tem um mínimo de educação, digamos assim, né? Limites, leis morais, a igreja se torna uma grande bênção. Uma grande bênção. Porque, convenhamos, meu irmão, nós que trabalhamos com adolescentes e jovens, nós sabemos que muitos deles não têm referenciais dentro de casa. Quando eu falo referencial, nós vamos entrar aqui numa bolha muito profunda, num lugar muito profundo. Não é alguém que paga a conta. Não é alguém que dá o uniforme para ele, não é comida para eles poderem comer. É alguém que é um referencial, que expressa o caráter de Cristo dentro da casa deles.
É poderoso. E dentro da igreja, eles vão encontrar pessoas que estão com esse coração, como você, Rodrigo, como nós que decidimos orar para essa geração, como pais espirituais e abraçá-los de uma maneira que a gente transfira para eles uma identidade. Né? Essa história é uma história de muitos outros. A maioria esmagadora das pessoas não tem uma figura paterna e nem uma figura materna coerente com a palavra dentro de casa, né? Essa é a grande verdade. Então, acho que sim. Para um grupo é mais fácil, para outro é mais difícil. Nos nossos encontros a gente vê isso, né, pastor? Tem alguns que é difícil até lidar. Eu confesso que nesse último encontro meu, teve 3, mas acabou que 2 foram embora. Porque eu tive que levar de volta para casa por falta de disciplina, comportamento. Mas teve outro que eu percebi que ele foi tocado por Deus. Principalmente na palavra do amor de Deus. Porque, sabe, o evangelho não é somente para conduzir à salvação. Eu creio que o evangelho é um caminho para nos conduzir ao Pai. Essa geração... Eu cresci sem meu pai. Aos 7 anos de idade, meu pai faleceu. Meu pai faleceu e eu cresci sem imagem paterna. Então, o que me marcou muito no encontro com Deus foi justamente ver Deus como pai. Quando eu vi Deus como pai, isso marcou. Porque é aquele espírito de medo, né? Então, o espírito de medo produz revolta. Produz revolta. Porque quem tem medo, ele precisa se posicionar, é igual na escola, né? Eu não tinha pai, então o que eu tinha que fazer? Eu tive que impor, né? E eu era, apesar de magrinho, assim, brigão. Por conta do medo. Romanos 8 fala sobre isso, né? Que não recebeste um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Ou seja, com o espírito de medo. Mas recebeste um espírito de adoção baseado qual clamamos Abba, Pai. Então, eu aprendi isso no encontro, pastor. Isso foi tão marcante na minha vida. Porque meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Ele foi assassinado dentro de um bar. E quando eu tinha 11 anos de idade, então como eu era evocado com um jogo, né? Então eu estava fazendo um cadastro no jogo. Então, foi eu, meu primo e um amigo estavam fazendo um cadastro num computador, aquele computador quadrado na época. E eu falei, nossa, preciso de identidade. Aí eu fui mexer nas coisas da minha mãe para procurar uma identidade. Aí um amigo achou a identidade do meu pai. Aí quando ele pegou com a identidade, eu fui e falei, olha, só tem essa identidade porque essa identidade é do meu pai. Quando eu falei isso, a minha voz embargou e eu não consegui falar. E eu comecei a chorar na frente dele. Eu peguei a identidade e saí correndo. E dentro do banheiro, eu comecei a falar a palavra meu pai. Meu pai. Aquilo ali, parece que quando eu falava essa palavra, o negócio saía dentro de mim, estava prendido. Porque tinha passado anos que eu não falava a palavra meu pai. Olha isso. Eu não sabia o que era falar meu pai. Aí eu lembro do encontro com Deus, o pastor falando, no amor de Deus mesmo. Isso assim, me marcou muito. Falando, Deus, ele é seu paizinho, ele quer que você se chame ele de papai. E eu falei isso, eu tive essa experiência com o amor de Deus, é meu pai. E parece que alguma coisa saiu dentro de mim. E de fato, Jesus ele veio para ensinar isso, né? Amém. Ele veio para revelar o nome do Pai. Ele fala em João 17 que eu vim para ensinar o seu nome. Que não é Jeová Jireh, Deus que provê, Jeová Tsidkenu, que é dos nomes de Deus, nomes identificativos de Deus, são 7 nomes, né? Mas é Pai, a palavra Pai. Então, o Senhor veio para nos mostrar isso. É tão interessante isso, assim, porque lidando com os adultos, né? E também da minha história, né? Eu cresci sem pai. Meu pai separou-se da minha mãe, eu tinha pouco mais de 8, 9 meses, né? Então, cresci sem pai, fui ter contato com meu pai, já era maior. Então, tipo assim, tinha muitas feridas com meu pai. Eu já me converti já um pouco mais velho, com 20 e poucos anos. 24 anos, 24, 25 anos. E, assim, eu percebo que na minha vida foi muito difícil relacionar com Deus como pai por causa da experiência que eu tive com meu pai natural. E percebo isso também, depois eu vou falar como que Deus curou isso em mim, né? No meu encontro, eu liberei perdão pro meu pai. Meu pai já havia morrido, meu pai faleceu em 98, e eu me converti em 2006. Mas lá no meu encontro, Deus me levou a pedir perdão, tipo assim, a liberar perdão pro meu pai. Mas que ele não estava aqui. E foi libertador para mim. Só que o que eu percebo? Que muitas pessoas, inclusive no amor de Deus, eles têm muita dificuldade, às vezes, de receber do amor de Deus, porque a experiência que eles tiveram com o pai natural foi muito ruim. Foi muito ruim. E assim, uma das coisas que eu sempre faço questão de dizer, de orar, é por isso, para mudar essa perspectiva dentro deles, porque, primeiro, Deus é um pai que nunca vai te abandonar, nunca te deixará. Ele prometeu isso. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Estarei contigo todos os dias. Percebe? Então, é uma promessa que ele fez. Então, eu percebo que, às vezes, talvez para o jovem, a realidade para o jovem seja um pouco mais fácil de lidar
nesse aspecto, mas eu percebo que muitos adultos que eles não recebem, às vezes, tanto quanto poderiam receber por causa disso, porque tem uma dificuldade. E a gente percebe o quê? Que é uma agenda que o diabo tem de atrapalhar o relacionamento com o pai. Principalmente. Destruir essa figura masculina dentro de casa, sabe? Isso que o mundo tem feito, sabe? Destruído a imagem de pai, por quê? Para atrapalhar as pessoas a relacionar com Deus, chamar Deus de papaizinho, sabe? O diabo tem feito isso. Para destruir essa imagem. E eu acho que uma das coisas, quando nós pregamos o evangelho, é restaurar isso dentro da pessoa. Tem que falar sobre isso, né? E dizer que, olha, o seu pai pode ter errado com você. Certamente. Ele pode ter muitos defeitos, mas assim, Deus não vai falar com você. E essa foi uma das coisas, assim, contando, né? Eu me lembro que quando eu fiz 1 ano de casado, pastor Hugo, eu fiquei muito feliz. Estava muito alegre. Porque meu pai ficou casado com a minha mãe um pouco mais, uns 8 meses, né? E eu naquela euforia, nossa, superei meu pai. Você, mas o quê? Felizão. Não, tá vendo? Aí, tô aqui com a minha mulher. Esse sentimento dentro de mim. Mas assim, eu me lembro assim, como hoje. Eu casei no mesmo dia do aniversário da minha esposa. Dia 31 de maio de 2008. E no dia que eu falei isso, que eu completei 1 ano de casado, no outro dia o Espírito Santo me falou: você acha que você é melhor que seu pai? Você não é melhor que seu pai. Eixe, mas naquele dia foi uma exortação dura do Senhor. Isso. Mas me ensinou, sabe? Por quê? Porque meu pai teve os erros deles, eu tenho os meus, e eu não sou melhor do que ele. Então, isso é uma construção que Deus veio tendo na minha vida, de aprender a realmente relacionar com ele como pai. Como o pastor Hugo disse, né? Ele teve um pai presente. Certamente, relacionar com Deus como pai foi mais fácil para ele, às vezes, pastor, do que para mim ou do que para o Marcos, por exemplo. com certeza. Em relação a isso. Pastor, vou ser bem sincero com o senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quem tá ouvindo aí, isso aqui é para marcar o seu coração mesmo. Que as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, na vida da igreja. E eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi em tempo recorde, assim, né? Se você for comparar a minha trajetória com a trajetória de muitos outros irmãos. E eu tenho certeza, e Deus já falou isso comigo. É porque o meu relacionamento com meu pai é um relacionamento extraordinário. Mas você sabe a quem eu devo isso? Vou falar pra você agora. Minha mãe. Olha só. Eu só vou descobrir defeitos do meu pai através da boca da minha mãe quando eu tinha uns 18, 19 anos. Minha mãe, ela é extraordinária porque ela conseguiu edificar a casa. Eu percebo isso. Eu percebo que edificar a casa, como a mulher sábia, tem a ver com você transferir uma imagem paterna para os seus filhos correta. Eu lembro, Rodrigo, que meu pai e minha mãe, eles, com certeza hoje eu sei disso, eles tiveram muitos desafios no casamento, no matrimônio, mas minha mãe, ela fazia questão de nunca diminuir meu pai, pelo contrário. Ela fazia questão de exaltá-lo. Eu lembro que meu pai me dava uma mesada de, sei lá, R$5 por mês, e ela falava pra mim: cuidado como você vai gastar esse dinheiro, porque seu pai trabalhou duramente para te dar esse dinheiro. Ela fazia questão de falar, porque meu pai, ele trabalhava fora da minha cidade também. Então, eu via meu pai a cada 2, 3 meses. E aí, hoje eu percebo que não é uma questão de meu pai... Eu fui atleta de voleibol, ele nunca foi num jogo de vôlei meu. Meu pai nunca foi na escola. Eu não me lembro de ter visto meu pai em reunião de escola. Reunião de pais. Eu não me lembro, não tenho essa memória. Por que eu sou tão apegado e ligado ao meu pai por causa da minha mãe? A maneira como ela falava dele. Poderoso. E ela sempre transferiu uma imagem. Importante. Sabe? Isso é sabedoria. Sabedoria por quê? Porque a criança, ela precisa ter a imagem do pai dela positiva, porque quando ela cresce, ela vai ter a imagem de Deus positiva. Sim. Então, acaba que, de certa forma, eu vejo que essa relação e essa unidade, esse vínculo que eu tenho com meu pai, minha mãe que foi o elo. É tão interessante que hoje ela fala: não entendo, por que você respeita tanto seu pai, vocês se conectam tanto e comigo, não sei te explicar. Eu falo: mãe, a senhora é a culpada disso, porque foi a senhora que produziu essa imagem tão boa do meu pai. E hoje eu sei que ele falhou muito, errou como marido, mas acredite, ela nunca deixou ninguém saber disso. A sabedoria da mulher. E isso produziu em mim uma facilidade de ver Deus como pai. Isso produziu em mim até de relacionar-se com pastores.
Gera segurança. Gera segurança, a maneira de ver os pais espirituais que Deus levanta. Eu percebo isso, irmãos. O segredo da nossa vida cristã no ministério como o nosso é ser um filho espiritual. Amém. Mas para você ser um filho espiritual, a imagem paterna tem que ser muito esclarecedora, de pais bons que querem o bem para você. Por que tem muita gente que revolta com liderança? Porque não tem visão certa de liderança. Você percebe que a sua infância com a figura paterna e com a mulher sábia, ela muda completamente a sua vida com Deus. Saber que tem um pai gera segurança. Eu lembrei de uma história, pastor. Certa vez um garoto, menor de idade, ele entrou sozinho dentro do avião. E as pessoas encararam isso. Falaram, nossa, ele sozinho. Vai sentir muito medo, né? E esse garoto entrou confortável, o avião decolou, ele super seguro. E o avião sofreu uma turbulência. Lá no meio, as pessoas gritaram. E esse olhou para esse garoto, uma pessoa olhou e falou, mas ele não está assustado, ele está bem. Como que isso acontece, né? Como que pode? Enfim, o avião pousou e uma dessas pessoas foi perguntar para ele, né? Falou, olha, eu estive te acompanhando, eu te vi no aeroporto sozinho, você entrou no avião sozinho, o avião sofreu turbulência e você não teve medo. Qual que é a razão que explica que você não teve medo? Ele pegou e respondeu, né? Meu pai é o piloto. Então, quando você sabe que tem um pai que é o piloto da sua história, que governa a sua vida, você tem segurança. Tudo. Quando um menino grita à noite, sozinho, no escuro, né? Ele grita pai, porque o pai é essa imagem de segurança. Se de fato o mundo tenta destruir, a padroeira do Brasil é uma mulher. Isso é tão sério, porque eu lembro que quando... Isso é tão sério que é uma cultura. O nosso país tem uma cultura de desprezar o homem. É verdade. Olha, observa para você ver. Na verdade, não é só, eu vou dizer para você, não é só o nosso país. O mundo é assim. Talvez o nosso país tenha ressaltado mais isso, mas é o mundo. O mundo é assim. Por quê? Porque essa é uma agenda que tá do diabo mesmo. Entendeu? Isso é tão sério, porque assim, quando o avô morre, a família continua unida. Mas quando a avó morre, os irmãos se dissipam. Porque o esteio da família que eles colocam é a mulher, mas acredite, isso é disfuncional. Não é assim que Deus planejou para ser. Quando você tem uma família que tem um homem de Deus, quando eu falo homem de Deus, é um homem que teme o Senhor. Você tem uma família forte, sólida, e filhos que vão permanecer com um legado extraordinário. Amém. Eu creio realmente que isso vai ser transferido para essa geração através de nós, sabe, irmãos? Nós temos essa verdade. Amém. De um Deus que é pai, que nos ama, não nos desampara, né, pastor? Não, e assim, o trabalhar com jovens, né? Eu acho que vocês têm essa oportunidade muito latente no ministério de vocês, né? Vocês que lidam com jovens, de realmente marcar a vida deles e ser um referencial. Porque como nós dissemos, né? Nós vivemos uma geração muito grande de filhos que nasceram sem pai, sem esse referencial. E eles olharem para nós, olharem para vocês, olharem para nós e ter em nós esse referencial. Claro. Eu acho que esse é um papel muito importante que todo pastor de jovem tem que estar ciente, né? Quando eu falo de jovem, obviamente, porque trabalha mais com jovens, né? Tá mais ligado com jovens, mas... eu penso que é uma responsabilidade. Quando eu falo responsabilidade, não é que eu estou trazendo peso, né? O pastor de jovem, o líder de jovem, não tem que ser o pai. Não é o pai. Cada um tem seu papel definido. Mas ele é um exemplo. Ele é um referencial. Com certeza. E para muitos, ele vai se tornar realmente um pai mesmo. Vai mesmo. Igual o Rodrigo disse. Às vezes, aqui nos bastidores, nós estávamos falando aqui a respeito de um irmão que o Rodrigo falou, não, é como, sim, alguém que eu apadrinhei, né, Rodrigo? Como filho. Então, e isso é muito prazeroso. Por quê? Porque a gente sabe, quanto mais cedo a gente consegue marcar a vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, nós estamos evitando dele viver coisas piores mais para frente. Pastor do céu, você é tão sério. Esses dias um irmão me perguntou, pastor, a pergunta solene de um discipulador casado da minha rede. Qual que é o momento de eu sair da rede de jovens e ir para a rede de adultos? Essa pergunta é muito boa. Essa é boa. Não é uma boa pergunta? Mas... Eu fiquei pensando, Deus, sei que eu vou responder para esse irmão, porque essa pergunta esconde um desejo. Eu falei, olha, meu irmão, vou falar para você qual que é o momento de você sair da rede de jovens e ir para a rede de adultos. No dia que você olhar para os adolescentes e jovens dessa geração e não sentir no seu coração compaixão, você pode vazar, tá? Chegou a sua hora de sair fora. Porque se não formos nós, quem vai passar para eles? Se você for olhar o trabalho com jovens radicais livres, nós não somos um grupo de gente para impedir esse jovem de ir para droga. É muito raso isso. Se a gente tá aqui só para poder impedir esse povo de pecar, nós vamos fracassar, meu brother. Vai. Entendeu?
Qual que é o nosso trabalho? Nós somos uma rede de transição. O nosso trabalho, obviamente, é despertar chamados, ministério, profundidade em Deus, paixão pela palavra, pela igreja, mas, sobretudo, entregar maridos e esposas que sabem qual que é o propósito deles com a família. É gente que realmente entende o porquê que Deus está confiando para eles filhos, um marido, uma esposa. É entregar um coração para esses jovens. De gente que entendeu que a vida deles vai muito além do que meramente morrer, do que nascer, reproduzir e morrer. Uma coisa que o pastor Gustavo tem transmitido a nós, né? Pastor representante, trabalha com os jovens do estado de Goiás. E é esse coração de paternidade espiritual mesmo. Porque na Bíblia você não vê, assim, a palavra discípulo depois do discípulo do Cordeiro, né? O discípulo de Cristo. Você vê Paulo chamando Timóteo verdadeiro filho na fé. Sim. E Tito verdadeiro filho na fé. Então nós estamos gerando discípulos, estamos gerando filhos espirituais. Então, de fato, né, nós temos filhos, são pessoas que estão sendo geradas. E eles veem essa imagem. É um peso muito grande para nós. Mas, de fato, também é um grande privilégio, né? Sim. A gente poder transferir um coração para essa geração. É o que nós estamos fazendo. Estamos transferindo o coração para essa geração Esse é o nosso para os propósito. radicais livres. Amém. E é um negócio que ultrapassa o ensinar a fazer célula, ensinar a orar, a jejuar. É ensinar a estudar, ensinar a trabalhar, coisas que acabam sobrando pra gente, né? Vai muito além, né? Vai muito além do que somente pregar para eles. Eu lidero uns jovens, assim, numa região muito pobre, né? Que é a região noroeste. E, de fato, é uma mentalidade de escassez. E eu tenho procurado fazer um trabalho de fato, né? Eu sinto com eles. Na verdade, ontem eu estava andando com eles no carro, eu percebo a mentalidade deles mudando. Porque eles têm uma mentalidade, né, de muita escassez, a mentalidade vitimista, né, por conta do ambiente que eles vivem. Né? Mas hoje Até a visão paternal tem a ver com isso. Eles pensam que o pai dele tem pouco dinheiro. Justamente. Mas agora eu vejo alguns adolescentes empreendendo, ganhando dinheiro. Teve um que, assim, veio de Tocantins, passando a quebradeira. E agora o Senhor está super abundando na vida dele. Passou super abundando, muita graça. E prosperando tanto. E tem abençoado outros. Ele tem abençoado o ministério, abençoado a vida dele. Então, o pastor Leandro compartilha que lá no prédio dele, ele começou a investir muito nisso, no curso de finanças. E teve uma adolescente lá que começou a empreender o carro do pai dele. Quebrou, era volta R$6.000 para refazer o motor. E foi ele que foi lá e falou: pai, tá aqui o Que dinheiro. benção, hein? Olha só. Uau. Isso é construção. Você está mudando, eu sempre falo, você está mudando a genealogia, a genética da sua família. Você está mudando gerações. A partir de você, uma nova estirpe de gente vai ser formada. Esse é o trabalho com jovens. Quando você enxerga além do óbvio, você começa a ver qual que é o propósito de Deus, que vai muito além, né? E assim, de fato, nós vamos contra o mundo, né? Na contramão do mundo. Porque o que o mundo fala dos jovens hoje é o quê? Uma geração que tá perdida, geração Nutella, geração não sei mais o quê. São tantos rótulos que se colocam nos jovens hoje, mas que nós temos uma visão diferente. Nós cremos que essa geração vai ser ganha para Jesus e elas vão ser uma bênção. E vai abençoar todas as nações da terra. Então nós estamos indo na contramão do mundo. Amém. Então é por isso que a obra de Deus é espiritual, né, irmãos? A gente não pode olhar para aquilo que é natural. Nós estamos investindo e crendo que vai acontecer dessa maneira, que vai ser um investimento não só para o momento, mas como o pastor Hugo diz, vai reverberar no casamento deles, na vida dele, nos filhos dele, na sociedade. Amém. Então, nós estamos na contramão do mundo mesmo. Nós temos que investir, acreditar cada vez mais, investir nesses jovens, acreditar neles. Por quê? Porque muitas vezes ninguém acredita. O mundo não acredita porque rotuleja de tudo quanto é coisa. Às vezes o pai, mas a mãe, dependendo do contexto familiar, também não acredita neles. Então, se a igreja, se nós somos líderes aqui, se nós não acreditarmos, darmos perspectiva para eles, quem vai dar? Quem vai? Quem vai dar? Quem vai? Ninguém. Essa é a pergunta. Teve um questionamento muito forte que foi feito contra a igreja mesmo, uns pastores de jovens. Aqueles pastores de jovens tinham que se vestir igual eles, falar como eles.
mas assim, algo que foi transmitido para mim, que foi de fato uma liberdade, eu acho que é esse mesmo o coração de um pastor de jovens. Nós não estamos ali para ser igual a eles, mas para ser um referencial para isso. Então, isso me libertou. Eu vi um vídeo esses dias, pastor, de alguém, uma mulher passou no Reels pra mim, falando assim, você sabe o que significa Six Seven? Farmar aura. Oh, meu Deus. Eu tenho umas adolescentes lá em Não, aí ela começou a explicar. E aí ela foi e confrontou, exortando. Tá vendo a importância de você saber comunicar com essa geração e aquela coisa toda? Na hora eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, essa é a primeira geração de adolescente, então, de toda a história da humanidade, que precisa que os adultos falem como eles falam. Porque na minha época nós também tínhamos as gírias, mas eu não esperava que meu pai falasse elas. meu amigo. Eu nunca esperei que os mais velhos fossem como. Para isso eu tinha os meus amigos. O que eu precisava era consistência, segurança, liderança, limite. Eu precisava de gente que ia me dar um lugar para ir, direção, e é para isso que nós estamos aqui. E eu vou te falar, quando esses jovens encontram isso, eles se prendem, porque isso não tem lugar nenhum. Sabe por que essa geração é a geração mais suicida, depressiva, ansiosa, dependente de remédio controlado de tarja preta? Porque tirou-se a identidade deles. Você não é homem ou mulher, você é todes. Você é o que você quiser. Misericórdia. E aí eles ficam perdidos no limbo. Se eu não sou... A pergunta é o seguinte, já que eu não sou nada, para que eu existo? Já que eu não sou nada, para que eu sirvo? E eles entram num profundo mar de escuridão, se procurando se encontrar, porque a crise é de identidade. Agora, quem que dá identidade? São os pais. Quem dá Começa lá, né? Começa lá. Eu vejo meu filho, Estevão. Claramente ele percebe a diferença dos dois universos, dos homens e das mulheres. E ele percebe, pai, eu sou homem, como o senhor é, e minha irmã, ela é mulher como a mamãe é. Tem coisa que não é para nós. Nós passamos esses dias... O Estevão começou a andar comigo de moto na cidade. Ei. Tá por fora da loucura que é, brother. Nós passamos... Vai o desespero ali. Não, você tem que ver o povo na rua. O povo me vê com meu filho e fala assim, meu Deus, esse menino aí. Aí ele faz assim, ele faz o joinha. Opa, beleza. Mano. Nós passamos no lugar que tava vendendo urso de pelúcia e também heróis, né? Eu peguei e fiz um teste com ele. Tinha um ursinho lá rosa, eu acho que era de um desenho feminino. Eu falei, meu filho, papai vai te dar um presente, vou te dar aquele urso lá. Ele falou, não, pai, esse urso não é de homem, não. Esse é de mulher. Não é pra mim, não. Eu quero aquele lá do super-homem. Eu falei, entendi, meu filho. Então, por que eu fiz essa pergunta intencionalmente? Porque tá claro na cabeça dele. Agora, eu nunca preguei pra ele sobre isso. Escolhe o herói, Eu escolhe o nunca herói. falei pra ele. À medida que ele tá vendo as identidades claras dentro da família, os papéis bem definidos, ele vai se identificando e percebendo de qual natureza ele pertence. Entende? Então, isso é um ataque maligno do diabo contra a identidade desses adolescentes e desses jovens. Como o senhor falou, pastor, eu realmente acredito nisso. As pessoas tacam pedra na igreja. É porque pastor rouba, é porque isso, aquilo, outro, é escândalo, não sei da onde. Amam ficar falando de igreja. Mas eu tava orando esses dias e pensando, se a igreja é um problema, me fala aí, onde é que tá a solução? Me dá 3 bons lugares aí para eu poder colocar meus filhos, que eu posso confiar. Olha, eu vou falar para você, a solução de Deus está na igreja. Amém. Tá na igreja. É tão sério isso, porque os mesmos que atacam a igreja colocam os filhos dele para estudar nas escolas cristãs. Já viu isso? Que loucura isso. Hipocrisia. Não é hipocrisia? Quando esses caras que condenam a igreja querem se casar, eles vêm aqui pro culto. Caçar uma mulher séria, que quer família, que não vai trair eles, que vai honrar eles. Por quê? Porque, no fundo, o que eles não querem é se submeter à mão poderosa de Deus e seguir o caminho que Deus estabeleceu para nós. Mas eles sabem que, no fundo, Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a única vida também. Tem uma coisa que eu vejo, assim, pastor, escrevi um livro chamado Fome por Identidade, né? Foi algo que Deus falou no meu coração. Muito bom o livro, inclusive, eu indico. Essa geração está carecendo de identidade. Ela está buscando identidade. Eu fui numa escola, pastor, e lá nós fazemos uma dinâmica que os alunos colocam uma pergunta, quem sou eu? Só que tinha uma pessoa lá que eu não percebi, parecia homem, mas é mulher. Olha só. Então, ninguém sabia que ela era. Nem ela sabia. Eu perguntei, o que você é? Eu não sei. É de fato uma carência da identidade. Então, a identidade é saber quem sou eu. Mas assim, igual o pastor falou, né? Para onde que essas pessoas vão? É para a igreja. E na igreja que ela descobre a identidade. Eu vejo aquela passagem lá de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta, né?
quem sou eu? Aí as pessoas começaram, alguns falaram, profeta, outros Jeremias, enfim. Mas Pedro pega e levanta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro tem essa revelação, Jesus fala para ele, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estava no céu. Pois tu és Pedro. Isso. Então mudou o nome de Pedro. Então observa aqui a sequência. A revelação da pessoa de Jesus gerou a identidade. Né? Tu és Pedra. Então, quando nós temos nossa identidade, quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos. Sim. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, que trabalho que eu vou fazer, não sei de nada. Mas quando eu sei a minha identidade, eu tenho uma missão. Então, o Senhor deu uma missão para Pedro. Quando? Quando ele descobriu a revelação de Cristo, a revelação gerou identidade, a identidade gerou nele uma autoridade. A pessoa só vai ter autoridade quando ela sabe quem ela é. E isso está associado demais com o pai, né, pastor? É justamente. Com a figura paterna dentro de casa. Você vai ver que todo caso, nós estamos falando desse assunto aqui, é um assunto delicado, né, óbvio falar. Nós não estamos aqui para definir a vida de ninguém, nem para falar aquilo que é, o que não é, nem para poder bater martelo. Mas na maioria esmagadora dos casos de homossexualismo, lesbianismo, identidade mal definida, tem por trás uma figura paterna que foi ausente, que foi fria, que foi presente, mas não foi participante. Sempre tem uma figura paterna. Da mesma maneira... Abusou do filho. Né? Exatamente. Pais abusivos, pais que são até legalistas. Pais religiosos destroem a identidade de filhos. E isso é um grande problema também, que a gente pensa que, não, como eu tô na igreja, porque tem pai que pensa que igreja é fórmula mágica. Ele se torna um fariseu. Vou pro culto domingo, vou pra célula quarta-feira, meu filho vai ser uma grande bênção porque eu tô fazendo isso. Não, meu amigo, não é assim que funciona, não. Você precisa expressar a identidade do Deus Pai na sua casa. E você vê uma geração que ela literalmente despreza a figura masculina porque está ferida pela figura masculina. Observa para você ver. Não gostam de falar sobre isso. Uma vez eu conversei com uma moça. Isso é muito tempo atrás. Estou falando de 2013. Eu nem era crente. E eu perguntei... ela era lésbica. E ela falou, não, eu sou lésbica e na época nem eu era crente. Para calar a boca dos evangélicos, para calar a boca de todo mundo, eu sou a prova de que não tem nada a ver com o pai. Porque eu tive um pai. Meu pai sempre esteve dentro de casa. Aí, conversando com ela falou assim, apesar de que ele nunca me perguntou e nem me abraçou. Nunca me perguntou se eu estava bem e nunca nem me abraçou. Mas ele estava lá em casa. Ou seja, não é uma questão de você ter um pai dentro de casa somente, mas é ter um pai que expressa o amor de Deus. Amém. E isso, eu vou te falar, define a sua identidade. A qualidade do homem que você vai se casar está relacionada com o pai que você tem. A qualidade da mulher que você vai se casar está relacionada com o pai que você tem. Porque o pai, ele gera um referencial para a mulher, o tipo de homem que ela vai ter, mas gera também uma identidade no homem que vai fazer com que ele atraia mulheres também que estão vivendo nessa mesma vida, nesse mesmo fluir. Então a figura masculina, e aqui eu não estou sendo machista, porque eu já deixei muito bem claro que quem exalta essa figura masculina é a mulher. Eu devo para minha mãe completamente tudo em relação ao que eu vejo do meu pai e a relação que eu tenho com Deus. Mas eu estou falando que a figura masculina é o fator determinante da qualidade emocional, espiritual e da identidade emocional dessa geração. Por isso que dentro da igreja nós temos, sim, homens que são referências. Esse irmão perguntou, eu tô casado, tô com 33 anos de idade, tenho 2 filhos, o que é que eu tô fazendo no meio desse adolescente, desses jovens? Eu falei, a sua resposta já tá aí, ué. Você tá sendo um casado, pai, marido, que esses jovens precisam olhar e falar assim, então é assim que se casa. É assim que é marido, então. É assim que trata. Casamento funciona. Casamento é tipo de coisa também que, para muitos jovens, é uma instituição desfalida. Porque ele veio de um contexto de uma família destruída, casamento destruído. Mas ele vê que na igreja tem homens e mulheres que estão casados há tantos anos, estão servindo a Deus juntos, tem uma família estabilizada. É um referencial. Isso é verdade. Para no ambiente. É verdade, pastor. Que loucura. Não foi à toa que Jesus gritou na cruz, Deus meu, porque me desamparaste, né? Para que hoje, ele gritou isso na cruz, para que hoje nós possamos ter o relacionamento com o Pai. Glória a Deus. Celestial restaurado. E nós também transferimos isso, né? Mostramos essa imagem de Deus. Sim, sim. Amém. Há sobre nós essa graça. Eu acho que é uma graça, não é um peso, é uma graça. É um privilégio. De poder ser um ministro de Deus, um sacerdote e passar isso para outras pessoas. E
eu penso que é um grande privilégio, né? E tem tudo a ver com aquilo que também vamos estar diante do Senhor um dia, né? Porque nós vamos, de certa maneira, dar conta. Quando eu falo dar conta, não é dos nossos pecados, porque esses já foram todos perdoados, mas da graça que nós recebemos. E eu quero ser encontrado fiel. Amém, pastor. Amém. Sabe, eu quero ser encontrado fiel com a graça que Deus tem me dado, com as oportunidades, com os talentos que Deus me deu, se é que eu os tenho. Pelo menos um eu sei que eu tenho, porque não tem nenhum que não tenha pelo menos um, né não, pastor? Claro. Você tem um, pelo menos. Pelo menos um E vai talento você multiplicar. tem, vai multiplicar. Então, eu penso que isso tem a ver também com a nossa recompensa que nós vamos ter naquele dia. Em nome do Senhor Jesus. Eu sempre falo, pastor, Deus em sua soberania, ele decidiu se revelar, se manifestar e se mostrar na terra por intermédio da igreja. Amém. A igreja é composta por nós, por gente. Amém. Agora você já imaginou que Deus olhou para você e falou assim, olha Rodrigo, olha Marcos, olha a Renan, olha Hugo, eu decidi escolher vocês para serem para outras pessoas a exata expressão de quem eu sou. Quando olharem para você, vão se lembrar de mim. Amém. Que graça. Poderoso isso. Glória a Deus. A família expressa a Cristo, né? A Trindade hoje aqui na Terra, né? Que privilégio. Meu Deus do céu. Isso é poderoso. É muito bom. Tá fluindo demais, mas já quase 1h30 de podcast. O tempo passou voando. Então, eu gostaria de cortar o barato, né? O DJ Tesoura. Cortar o barato. Vamos prosseguir para o final do nosso episódio de hoje. Nós podemos até chamá-los mais uma vez, que fluiu bastante aqui. Com certeza. Tem muita coisa pra Tem gente muita ouvir. coisa deles pra gente ainda. ouvir ainda. Para isso, eu gostaria que cada um desse uma consideração final aí, uma palavra de Deus para quem está nos ouvindo e assistindo. Aleluia. Pastor Renan, pode começar. Eu quero, primeiramente, louvar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né? Tem sido, de fato, um tempo prazeroso estar sentado à mesa aqui com amigos, com irmãos tão preciosos que a gente ama, que a gente tem prazer. Vai estar nessa mesa somente pessoas da qual eu e o Rodrigo gostamos, admiramos e queremos estar aqui. Então, quero louvar a Deus pela vida de vocês, obrigado por estarem conosco, por você que tem assistido, é muito importante, que você realmente nos acompanhe, né? Nós estamos com esse propósito no coração de edificar. Estamos aqui para falar da igreja, esse bate-papo assim bem tranquilo, bem ideias que vão fluindo e Deus vai nos conduzindo aqui. Então, quero dizer para você que você é muito amado, muito especial, e é uma grande bênção ter você aqui conosco. Continue firme conosco, certamente você vai ser muito edificado. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer, né, primeiro o pastor Renan, Rodrigo, por ter me convidado para estar aqui. É um grande privilégio, meu irmão. É um grande privilégio estar aqui, né? E o pastor Marcos também, compartilhar essa mesa aqui é um presente de Deus para mim. E para você que está nos ouvindo aí, eu tenho talvez um conselho, né, para te dar. Qual que é o conselho que eu te dou? Nunca se esqueça que você tem um pai que te ama. Amém. Está cuidando de você. Amém. Em cada detalhe da sua vida. E ele está te conduzindo para um lugar de um propósito glorioso. Então permaneça crendo e confiando no Senhor. Você viu que as nossas histórias aqui são histórias que é para te mostrar que há um Deus que cuida, que guarda, um Deus que está zelando e velando por nós, né? Nos suprindo em cada detalhe. Então o conselho que eu te dou é esse. Permaneça nessa posição de filho. Amém. É muito importante você ter um Deus que é criador, um Deus que é aquele que é onipotente, onipresente e onisciente. Só que saber que esse Deus é seu pai é uma coisa extraordinária. E ele está interessado nesse relacionamento. Amém. Amém. É verdade. Amém. Deus abençoa. Amém. Quero também agradecer, pastor, que privilégio, né? Fui muito edificado, meu espírito está em ebulição, que de fato, depois de uma conversa tão edificante, né? Tanta vida de Deus fluindo, num momento de conversa como essa, né? E eu quero deixar aqui minhas últimas palavras, dizendo para você que está nos ouvindo aí agora, não se glorie em amar a Deus, mas se glorie em ser amado por Deus, amado pelo seu Pai. Tem sentimento, porque para permanecer precisa saber que é amado, né? Então Pedro, por um momento, ele se gloriou que amava, mas no final das contas ele negou. Mas depois ele descobriu que ele era amado. João, ele simplesmente disse, eu sou o discípulo amado, eu sou filho amado. E ele permaneceu até o fim, né? Eu acho que o segredo mesmo para permanecermos firmes na vida cristã é saber que nós somos amados. Porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo do nosso coração. E o perfeito amor é o amor do nosso Pai por nós. Permaneça no amor do Pai por você. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém.
Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu acredito que você foi muito edificado com esse episódio. Então, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguns irmãos que você conhece, que também precisam ouvir essa mensagem. E fique conosco, acompanhe nosso podcast, esteja conosco na próxima semana. E é isso. Contamos com vocês. Agradeço o seu tempo de ter permanecido conosco e assistido esse podcast. E até a próxima.